Eu me chamo Tatiana, tenho 39 anos. Eu cresci num lar um pouco desestabilizado, onde predominava a violência doméstica e o alcoolismo. O meu pai era dependente do álcool. Às vezes, quando ele estava são, era o melhor pai do mundo. E quando bebia, começava o terror dentro de casa. E isso se estendeu por muitos anos. Quando eu completei 14 anos, meus pais se divorciaram, porque já não tinha mais condições de estarem juntos. E aí, a partir desse momento, se rompeu os laços, Eu abandonei as histórias ruins, por mais que elas ainda estavam vivas em mim, e escolhi a convivência com meu pai. O meu pai foi se aprofundando cada vez mais na bebida, começou a dormir na rua, tendo casa, tendo um salário. E foram se passando os anos, e eu tentando ter aquele cuidado do meu jeito, e entendendo que eu precisava honrar o meu pai, independente das escolhas dele. Eu comecei a buscar em oração, mesmo não estando na igreja, pela vida do meu pai, quando acontecia alguma coisa e tudo. Quando foi no ano que começou o Covid, o Senhor me resgatou. O Senhor me resgatou para a presença dele, porque eu tive uma síndrome do pânico, onde eu fui parar no hospital. E lá no hospital, o Espírito Santo falou comigo: é tempo de volta. E aquilo ali, para mim, quando o médico foi falando a situação e foi colocando medicação, que eu tinha que tomar tal medicação de manhã, tal medicação à noite, eu falei pro Senhor: Senhor, o Senhor vai ser minha cura. Eu não vou precisar disso. Saí do hospital com esse pensamento, voltei para a igreja, e desde então, a minha vida está sendo cada dia mais enraizada no Senhor. Eu me curei dessa síndrome do pânico, sem nenhum tipo de medicação. Eu tenho ajudado vidas com esse mesmo problema, porque eu precisei sentir para entender. E durante esse processo eu recebi uma ligação de alguém que sabia que eu era filha do meu pai, e que conhecia a gente. Olha, seu pai não está mais andando. Peguei o carro, corri onde meu pai estava. Meu pai estava caído. Peguei o meu pai, coloquei ele no carro, fui com ele para a UPA. Chegou lá, os rins do meu pai já estava paralisando. Ele já não andava mais. E aquilo eu intercedendo pela vida do meu pai, falando de Jesus para o meu pai, tentando entender o que estava acontecendo, o que Deus queria com aquela situação toda. E o meu pai ficou mais ou menos uns 30 dias no hospital, entre UPA e Santa Casa. Meu pai foi diagnosticado com uma cirrose hepática aguda, onde os médicos falaram que meu pai não ia andar mais e o meu pai teria uma anemia crônica. No caso do meu pai, não tinha medicação mais. Liberaram o meu pai e eu falei com a minha irmã: o que a gente vai fazer agora? Eu recebi um telefonema de alguém da família falando sobre uma clínica em Coromandel, uma clínica onde vivenciava Deus naquele lugar. E o meu pai nunca aceitou internação em clínica. Todas as vezes que ele foi internado, foi obrigatoriamente. E dessa vez ele falou: eu quero. E foi assim, uma transformação que eu falo até hoje para Deus. Era visível no olhar do meu pai. E eu comecei a levar livros para o meu pai. Eu lembro que ele estava com um probleminha de visão para enxergar. Eu comprei óculos, paguei o oftalmologista, ele começou a ler, levei a palavra, levei uma caixinha de som com louvores e fui plantando Jesus no coração do meu pai. Porque eu sabia que Deus tinha um plano na vida dele, mas eu ainda não entendia o que seria. No meio desse processo, quando chegou em novembro de 2023, o meu pai deu uma dor de garganta muito forte. E o pessoal da clínica levou ele ao médico, ele tomou o antibiótico e não resolveu. Então marcamos um oncologista particular para o meu pai, levamos ele. Lá foi constatado que ele estava com câncer, na língua. Aí foi aquele processo que ele teve que viajar com ele, fazer os exames, a biópsia, para poder ver o grau que estava e o tratamento que podia ser feito, Quando fez a biópsia que levou no oncologista fora, ele diagnosticou que o meu pai já estava vivendo uma metástase. O câncer do meu pai, que foi diagnosticado aqui como uma cirrose hepática aguda, já era um câncer no fígado, Então já não havia mais tratamento. E eu orava e falava: Senhor, não deixa, não permita o meu pai partir sem ser salvo.
porque era o pedido da minha vida inteira, que o meu pai tivesse um encontro com Cristo, que o meu pai recebesse Jesus como Salvador da vida dele. Mas eu consegui ver Deus no meu pai de uma maneira muito forte, porque em momento nenhum dessa luta, ele reclamava, ele perguntava a Deus o porquê. A gente ia conversar com ele, ele falava assim pra mim: Tati, eu tô vivendo os melhores dias da vida. Porque ele tinha entendido que não é sobre aqui, é sobre pra onde ele ia. E o meu pai recebeu Jesus como Salvador da vida dele, e foi assim, um momento mágico. Tava eu com ele, eu conversando, e ele começou a falar. E eu lembro que ele falava, ele começou, depois de aceitar Jesus, ele começou a falar desesperadamente tudo que ele tinha feito. Eu fiz isso, me perdoa, eu me arrependo, eu fiz isso, me perdoa. E o pai para, esquece seu passado. Ele falou: não, Jesus precisa saber que eu me arrependo disso. Então eu entendi que o meu pai tinha visto realmente que era o momento dele de entrega dele para Deus. Eu senti que o meu pai sabia que ele ia partir, ele sabia exatamente para onde ele ia. Ele teve uma piora, né? Ele internou aqui em Araxá, na UPA. Da UPA ele foi para a Casa do Caminho. E foram dias longos e difíceis. O meu pai começou a se debilitar cada vez mais, começou a não levantar da cama. E eu fui vendo meu pai partir. E num dia que eu estava orando, eu falei com o Senhor: Senhor, por quê? Por que não foi do jeito que eu sonhei? Por que meu pai não se converteu? E eu tive o meu pai de volta, na presença, para que a gente pudesse conviver mais tempo junto. Algo muito forte que eu vou falar, mas a gente precisa entender que Deus conhece todos nós por inteiro. E Ele sabe até onde a gente ia falhar e até onde a gente ia permanecer na presença dele. E para levar o meu pai com ele, precisou ser naquele momento. A gente teve momentos com meu pai que eu falo que foi um derramar de Deus. Que a gente sentiu o Espírito Santo muito forte, tanto na minha vida, quanto na vida da minha irmã, quanto na vida dele. E o meu pai veio despertar algo em mim de criança, sabe? Que eu sempre escrevi muito, gostei muito de escrever a vida inteira. Só que eu escrevia pra mim, escrevia e guardava. E numa madrugada dessa situação com meu pai, Deus falou comigo que precisava, que as pessoas precisavam ouvir aquilo que eu estava escrevendo. Que as pessoas precisavam ouvir as minhas experiências. Eu falei: Senhor, como que eu vou fazer isso? E é daí que veio as canções que eu tenho escrevido e postado, porque eu sei que cada uma dessas canções tem pessoas que precisam ouvir. O que eu trago de experiência hoje e o que eu falo para todos é que nunca desistam de orar por aqueles que vocês amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi exatamente essa a experiência que eu vivi com meu pai. Tudo cooperou, sabe? Cooperou para o perdão, cooperou para a reconciliação, cooperou para amor, sabe? Para aquele vínculo, porque, na verdade, eu acho que certa parte da minha vida eu vivi sendo a mãe do meu pai. E é estranho falar essa frase, mas a doença trouxe o meu pai para mim. Eu fui a filha que fui amada, que fui respeitada, fui admirada por ele. E algo assim, tremendo. Hoje eu choro de gratidão a Deus. Porque eu sei que se a gente viveu essas experiências foi porque o Senhor nos permitiu. E o poder da oração é algo muito forte, muito grande. E se hoje eu estou aqui contando esse testemunho, é porque um dia vidas se levantaram para orar por mim quando eu estava fora da presença. Foi noites de sono da minha mãe de joelhos em oração, para que eu voltasse para a presença do Senhor. O que Deus faz e a maneira que o Senhor faz é o melhor para nós, porque a palavra nos garante que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é exatamente assim que